Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Letícia e você está assistindo Café História LGBT, projeto pela Universidade Federal do Rio Grande, pelo qual eu estarei executando meu estágio supervisionado em História 2. Se você procurou esse vídeo e acabou tropeçando nele pelo YouTube, seja bem-vindo. Se você foi convidado para poder mais tarde me ajudar um pouco com questionamentos em relação a como eu fui, seja bem-vindo também. Bem, a ideia é promover um ambiente de debate quanto a essa temática na área da história. Antes de tudo, preciso comentar que eu acho que é uma boa ideia vocês correrem na cozinha, pegar um café, pegar um chá, se sentar, porque lá vem história. Bem, é meio complicado esperar que qualquer pessoa que tenha acesso à internet, à televisão, ao mundo social no geral, não saiba o que significa LGBT. Mas, por razões de conceitualizações, L é de lésbica, G de gays, B de bissexuais, T de transgêneros, transexuais ou travestis. Há um grande debate agora nas redes sociais em razão de que pode ser agora LGBTQIP+, que existem outras identidades fora do espectro, mas a questão que eu irei já tirar antes de qualquer outra coisa é: não iremos conversar sobre essas conceitualizações, pelo menos não profundamente. A ideia aqui é falar sobre história e historicidade das pessoas que se encaixam nesse tipo de identidade, principalmente no século XX e XXI. Mas antes de tudo, acredito que vale muito a pena comentar sobre homofobia. Porque quando a gente fala disso, a gente sempre tem que falar sobre preconceito. Sabemos que o preconceito que se tem hoje, o preconceito moderno, a homofobia, é ligado diretamente à religião. Levíticos: não irá se deitar com um homem como você se deita com uma mulher, é uma abominação. Por que esse tipo de coisa acontece? E aconteceu? Bem, sendo bem direta e bem rasa, dois do mesmo sexo não reproduzem. Então não há uma continuação de herança, não há uma continuação de legado, não há uma continuação de família. Então, dá para dizer que toda a causa da homofobia existente em toda a história do espaço-tempo foi por culpa de uma passagem da Bíblia que os cristãos seguem? Cara, é claro que não, até porque existem outras religiões que possuem seus livros sagrados em seus preceitos bem claro a sua posição contra a existência e a prática LGBT. Podemos citar, assim, mais notavelmente, o próprio Islã. Mas a questão é que não foi apenas a religião que se colocou contra a homossexualidade. Tão recente quanto 1990, cientistas estavam se empenhando em descobrir se existe um gene gay. Práticas tão parecidas com o de nazistas que acreditavam que existe uma predisposição para o crime. A questão é que essas duas instâncias não simplesmente atrapalharam socialmente ou culturalmente a vida de pessoas LGBT, mas a força do Estado em relação a isso, seja por um Estado secular, seja por um Estado baseado no direito divino, encontrariam empecilhos na própria lei e na justiça para que pudessem ter uma vida minimamente, se não normal, livre. Há de se levar em conta que cada sociedade e cada cultura lidou e lida com a prática homossexual e com pessoas que não se identificam com o gênero com o qual foram assinalados ao nascer de maneiras diferentes, principalmente ao longo da história do espaço-tempo. Eu acho que o exemplo mais conhecido e mais debatido realmente são os gregos, que viam a homossexualidade masculina como uma forma de rito social e, se não era normalizado, não era problematizado, como a gente na modernidade vê. O problema foi realmente no final da Idade Antiga e começo da Idade Medieval. Com isso, há também de se apontar que o termo homossexualidade é da metade do século XIX. Então é meio complicado pensar em pessoas homossexuais, lésbicas, bissexuais antes disso. Além de que era mais uma questão de prática, como eu falei antes, do que de identidade. A identidade, eu sou homossexual, eu sou lésbica, eu sou transgênero, é mais uma questão do século XX para o XXI.
Mas vocês podem agora estar se perguntando... Vocês podem estar agora se perguntando... Tá, Letícia, mas por que estudar isso? Simplesmente porque... Tá, mas antes de tudo, agora você pode estar se perguntando... Letícia, por que estudar sobre isso? Qual é o sentido? Bem, agora vou lhe dar alguns motivos, caro colega. Em primeiro lugar, é muito importante a gente ter uma noção da história como a ciência do homem no tempo. Tudo é do nosso reino. Então, com certeza, em primeiro lugar, é válido estudar sobre isso. É um comportamento / identidade humana completamente normal e verificável em todas as culturas e em todas as sociedades. Então, normalizar isso frente à homofobia que se tem ainda hoje em dia é extremamente importante. Roger Chartier, em O Mundo como Representação, aponta como a sociologia estava abrangendo tópicos e objetos de estudo que a história não havia pensado ainda. E a resposta dos historiadores foi dupla. Operaram uma estratégia de captação, posicionando-se nas frentes abertas por outros, donde a emergência de novos objetos no seu questionário, as atitudes perante a vida e a morte, os rituais e as crenças, as estruturas de parentesco, as formas de sociabilidade, os modos de funcionamento escolares, etc. O que significava constituir novos territórios do historiador pela anexação de territórios alheios, de etnólogos, sociólogos, demógrafos. Ou seja, a história LGBT, a vivência LGBT pode se tornar uma temática da história a partir dessa visão e dessa linha historiográfica. Em segundo lugar, perceber-se como uma pessoa LGBT geralmente é um processo muito solitário, principalmente quando não se vê outras pessoas iguais a você construindo uma vida, fazendo história, e sempre estiveram lá, sempre fizeram parte da história, sempre fizeram grandes coisas. Alan Turing, Oscar Wilde, eu poderia passar aqui falando um monte de nomes, mas a questão é, se não estudamos sobre isso, se não conhecemos, quem somos? Em quem vamos nos espelhar? E para melhor ilustrar essa questão da memória, vamos ouvir agora Leonardo Arouca, que é um historiador e documentalista no Museu da Diversidade Sexual de São Paulo, numa fala em que ele faz o podcast Jornalismo LGBT de Bendita Gene, no episódio Por que é importante valorizar a memória LGBT. Quando eu penso memória LGBT, acho que a gente está pensando em um setor que ele foi paulatinamente excluído da história, né? Muitas vezes tratado de forma totalmente estigmatizada, sem agência, etc. E aí eu acho que especificamente para essas parcelas do movimento social, como o movimento LGBT, como o movimento feminista, como o movimento negro e etc., eu acho que é um processo muito importante no sentido da reparação. Eu acho que quando a gente pensa em memória LGBT, eu acho que a gente está pensando a sobrevivência, eu acho que a gente está pensando que, olha, as coisas não começaram daqui, os homossexuais, os LGBTs no geral, não são um sujeito só do presente, são sujeitos também que estiveram lá no passado, que têm a constituição de uma história e que essa história é invisibilizada paulatinamente. Então, eu acho que você recuperar essa memória, você dá talvez essa dignificação para esse processo, né? É você dizer que, olha, os homossexuais, os LGBTs, eles têm uma história e ela precisa ser contada, né? Ela precisa ser dita, ela não pode ser invisibilizada, porque quando você é um sujeito só do presente, parece que você é, de certa forma, efêmero, né? Acumula naquela narrativa do outro lado de dizer, mas isso é uma moda passageira, isso é uma coisa do presente, não é. Para também combater esses discursos, mas também se entender enquanto talvez comunidade, entender que a gente tem uma história, que a gente tem muitos marcadores, muitas linguagens que são próprias, que foram constituídas historicamente. Bem, eu acho que é nesse ponto em que podemos falar um pouco sobre a problematização das fontes. Como eu falei antes, é meio complicado olhar para o passado e de 500 anos atrás e dizer tal pessoa era lésbica, quando esse conceito, pelo menos, não era visto da mesma maneira do que na modernidade. Então, como assim? Como a gente pode julgar uma coisa ou outra? Geralmente os historiadores têm muito cuidado em razão de não taxar ou não assumir coisas que podem não ter sido exatamente dessa maneira. Um dos debates que se comenta bastante é se Alexander Hamilton, que foi um estadista norte-americano, de fato tinha um relacionamento com John Lawrence, que foi um
seu colega na época da Revolução Americana. Bem, de fato, nas cartas eles apareciam muito amorosos um com o outro. Mas será? Será que sim? Será que não? O que isso pode realmente também dar a mais para a gente enquanto história? Não seria apenas fofoca e especulação dos historiadores? Não que isso não aconteça, pode acontecer bastante. A questão é muito complicado. Então, soma-se isso também a um pequeno problema. Número 1, a grande parte das fontes que poderia ser disponibilizadas para a gente foi censurada, seja pelo Estado ou seja pela própria família das pessoas. Pense bem, se não era bem aceito e continua não sendo, se uma pessoa tinha um diário onde ela comentava sobre suas experiências com outras mulheres e ela caísse na mão de um pai que não gostasse disso, eu acho que antes de publicá-lo, pelo menos o pai tiraria essas partes da onde ela estaria questionando a sua sexualidade. Estou falando de Anne Frank, que se você não conhece, deveria. Foi uma garota judia na época do Holocausto, e quando ela esteve presa, se escondendo na época, ela comentou sobre como ela gostava de outras meninas e estava questionando a sua sexualidade. E quando o diário foi publicado, nas primeiras edições, não havia comentários quanto a isso. Falando do mesmo contexto histórico, na Alemanha nazista, havia diversos estudos quanto à sexualidade que foram literalmente queimados pelos nazistas e foi se perdendo uma geração de conhecimento e história de pessoas que viveram, que respiraram, que exerceram sua sexualidade e algumas pararam em campos de concentração. Além disso, como eu havia comentado antes, não é todo dia que a gente faz alguma coisa, escreve num diário e espera que um historiador vá descobrir. Então há realmente uma falta de fontes para que possamos estudar hábitos, noções, porque procurar simplesmente por sexo, como eu estava comentando mais cedo, é muito raso. É muito raso na noção de que, número 1, história LGBT é apenas práticas, e essas práticas podem ser colocadas em caixinhas. E número 2, e quanto à história de pessoas que exerceram mais do que isso, que fizeram movimentações políticas, sociais, pelos direitos das pessoas LGBT, como se fala sobre isso? É por isso que nessas aulas eu irei comentar um pouco mais quanto à estética, à cultura, à opressão, é claro, que a gente não tem como fugir, mas também muito sobre a luta dessas pessoas. Citando James Baldwin, ativista e escritor estadunidense, a história, como quase ninguém parece saber, não é apenas algo para ser lido, e não se refere meramente, ou mesmo principalmente, ao passado. Ao contrário, a grande força da história vem do fato de que a carregamos dentro de nós. Somos inconscientemente controlados por ela de muitas maneiras, e a história está literalmente presente em tudo o que fazemos. Nem poderia ser de outra forma, pois é a história que devemos nossos referenciais, nossas identidades e nossas aspirações. Bem, então quais são os tipos de fonte que os historiadores têm para pesquisar sobre o passado? O principal tipo, com certeza vocês já devem ter pensado, são as fontes escritas, ou seja, documentos que tenham leis, que sejam certidões de óbito ou de nascimento, ou mandados de prisão, ou seja, esse tipo de coisa que tem uma assinatura e que possa ser verificada a sua autenticidade em razão de serem feitas pelo Estado. Quando a gente pensa nesse tipo de fonte, a gente tem que ter a noção de que tem uma visão específica do Estado. Então a gente não tem a subjetividade da pessoa, a gente talvez não tenha mais sobre a vida dela, não tenha características culturais, não tenha características econômicas ou sociais. Uma fonte histórica nunca vai te dar 100%. É sempre interessante aumentar o campo para que possa se ter uma visão mais ampla de como a vida era tempos atrás. Nesse sentido, como se estuda história LGBT? A gente vai procurar aonde, exatamente o que? Se procura sexo em tudo? Você, quando tem algum relacionamento, você escreve em algum lugar? Num diário? Eu acho que não. É um pouco improvável.
Além de que ter fotos sobre isso também, principalmente antigamente, era mais tabu ainda. Leva-se em conta também que nem todo mundo tem dinheiro para tirar fotos, que são um dos tipos de fontes históricas físicas, materiais, que são extremamente importantes para que consigamos enxergar o passado. Então, onde a gente procura? Como a gente procura? Bem, como apontado antes, há também de se pensar que não existe só uma maneira de ser LGBT. Não existe apenas uma maneira de viver, de existir, de agir, de ter hábitos e comportamentos LGBT. Se cada sociedade lida de uma maneira diferente, há também a noção de que ser negro ou ser da classe trabalhadora também vai influenciar de que forma você vai viver, que tipo de preconceito você vai ter que enfrentar. E isso é muito notável, principalmente quanto às fontes. Pessoas que são LGBT, que foram brancas e tiveram um certo dinheiro e uma forma de deixar a sua vida confortável, com certeza deixaram mais fontes. Mas e uma pessoa negra da classe trabalhadora, como eu havia comentado? Será que teve tantas oportunidades assim de deixar legados e histórias? Levando-se em conta de como a vida ainda da classe trabalhadora e de pessoas não brancas no Brasil ainda é, há de se pensar bastante sobre isso, não é mesmo? Então, de fato, a maioria das fontes que são usadas para poder estudar um pouco mais sobre história LGBT são fotos, cartas e testemunhos. E podemos ver ao longo das próximas aulas um pouco mais aprofundado o que eu quero dizer com isso. E, de novo, como eu falei, será mais focado quanto ao século XX e XXI, quando há noções mais específicas quanto à história LGBT e quanto ao ser LGBT. E agora eu tenho mais um questionamento para vocês. Vocês se lembram de estudar em algum momento, durante o ensino fundamental ou ensino médio, quanto à história LGBT? Quanto a um personagem LGBT? Como é visto nos livros didáticos? Bem, eu acredito que quando a gente comenta, o que já é bem raro, é muito nota de rodapé do nazismo ou dos gregos, nada aprofundado, nenhuma noção além de foram oprimidos. Que tipo de ideia isso passa a uma juventude que agora tem tantos nomes e tantas noções para apreender, tanta informação em tão pouco tempo para tentar se encaixar no mundo? Então fiquem ligados para as próximas aulas, onde iremos aprofundar um pouco mais quanto a todas essas questões que eu acabei de pincelar de leve para vocês. A próxima aula se chamará Cultura Estética, pois, como eu estava comentando, por que só falamos sobre questões negativas? Por que só falamos apenas sobre opressão, sobre o quão difícil é ser LGBT? Por que não celebramos um pouco mais a diversidade de identidades, de vivências, de modos de viver humanos? Porque isso também é fazer história. Até mais!